Paz e graça, povo bem-aventurado. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Walter. Estou passando aqui para compartilhar mais uma de minhas histórias e experiências que, segundo a graça bendita, me concedeu a oportunidade de vivenciá-la, e eu tive a iniciativa de deixar registrado aqui, para que você, dentro das suas possibilidades e intenções, possa ter acesso a essa história e conhecer o Deus que eu conheci e que transformou a minha vida. Para isso, eu tive que passar por alguns processos dentro da minha vida. E foram processos que não foram fáceis, mas pude contar com a presença do Espírito Santo, que me deu sempre sabedoria, me guiando, me iluminando e sempre me direcionando ao caminho e às decisões certas. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela diz que o Senhor é meu pastor, e este pastor me guia pelos vales da sombra da morte. E ele me guiou sempre. Sempre me ungindo com o teu Espírito, me dando sabedoria, sempre colocando diante de mim um banquete para que eu pudesse fortalecer-me. E hoje estou aqui para deixar registrado partes da minha história, que certamente você ficará impactado com as minhas experiências e histórias. Quero ler um texto antes disso, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Qual a verdade? Que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Bem, a mensagem aqui e a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, e para nós hoje, é que possamos orar, interceder, suplicar, para que todos os homens, criaturas, homens e mulheres, venham conhecer qual é o plano que Deus estabeleceu na pessoa de Jesus Cristo. Para que quando essa pessoa conhecer a verdade, esta verdade possa libertá-la. Só que existe um processo. Antes de alguém ser alcançado, precisa ter alguém na brecha pela vida dessa pessoa. Alguém que possa estar orando, clamando, intercedendo. Foi assim que aconteceu comigo. Eu vim de uma família composta por 7 membros. Meu pai, minha mãe e mais 5 filhos, nas quais eu era o quinto e o caçula. E meu pai, um homem extremamente trabalhador. Minha mãe, uma mulher extremamente zelosa, cuidando dos 5 filhos. Meu pai sempre nos dando um exemplo de trabalhador. Ele tinha aquela criação antiga, na onde ele olhava e a gente até faltava o ar. Aquele tempo era assim, papai e mamãe não falavam. A comunicação deles era o olhar. E a gente entendia muito bem esse tipo de comunicação. Então, quando ele estava no ambiente, papai e mamãe olhava, a gente parava de fazer tudo o que estava fazendo, só esperava uma ordem e a gente obedecia. Se não obedecesse, a disciplina comia. Mas a gente sobreviveu. Bem, papai e mamãe constituíram família,
tiveram 5 filhos, a vida passou. Esses 5 filhos cresceram, ficaram jovens, adolescentes, homem, cada um casou e os problemas começaram a surgir dentro dessa família. Como eu disse, nós tínhamos aqui 5 irmãos, eram 3 homens, eu era o terceiro homem e tinha 2 mulheres. O meu irmão mais velho, quando ele entrou na sua fase de juventude, ele começou a ter problemas com envolvimento com drogas. E isso trouxe grande dificuldade para minha família, para meu pai, para minha mãe e para todos os irmãos também que estavam acompanhando aquela situação. E ele foi se envolvendo cada vez mais, se envolvendo em situações de perigo, de risco, de morte, até que ele casou, constituiu família, foi viver sua vida. Depois a minha irmã, ela era a segunda mais velha, ela também constituiu família, casou-se, né? Cuja família deste rapaz que ela casou era cristão, era um crente da Assembleia de Deus, e ela se converteu nessa família e foi viver a vida dela. Mais tarde, o meu irmão, terceiro irmão mais velho, também constituiu família e foi viver sua vida. E por último, a minha irmã, a quarta mais velha, antes de mim, também constituiu família. Bem, até chegar dentro desse processo, cada um teve a sua história, cada um teve a sua vivência. O meu irmão mais velho, mesmo casado, ainda tinha envolvimento com drogas. A minha irmã casou com um cristão. E aí iniciou esse processo na qual eu estou aqui narrando. A minha irmã, ela começou a interceder a favor da família, a clamar a favor da família, a orar a favor da família para que a família pudesse conhecer a Jesus e o plano da verdade que existe sobre a pessoa de Jesus. E a vida continuou. O meu terceiro irmão, ele casou, mas também teve envolvimento com droga. E a minha irmã, quarta irmã, também, ela se casou, não casou, ela ajuntou com um rapaz, mas também tinha envolvimento com drogas. Ou seja, 3 irmãos da minha família tinham envolvimento com droga. E não foi mau exemplo de meu pai. Foi uma opção, uma escolha que eles decidiram tomar. Bem, e tudo começou através da minha irmã, né? A minha quarta irmã mais velha do que eu. Ela havia se enveredado pelos caminhos das drogas pesadas e ela acabou viciando em drogas pesadas, mas ela encontrou um rapaz, começou a conviver com ele. Esse rapaz era muito violento, batia, espancava ela, mas dizem que o amor é cego, não é verdade? Cego e cruel. E ela conviveu com ele. Até que um dia ela se engravidou, tá? E nós tiramos ela dele. E ela ficou com a gente na nossa casa, ali. E foi feito alguns exames, tratamento, né? E quando chegou na fase final da minha quarta irmã mais velha dar à luz, descobriram que ela estava enferma, estava doente. Que no decorrer dessas suas aventuras no âmbito das drogas, ela usava droga injetável. E ela acabou contraindo, naquela época, em 90, 92, o vírus que na época estava causando terror na humanidade, o vírus da AIDS. Ela era soro positivo. Fizemos um tratamento, conseguimos aí neutralizar o vírus na criança, porém ela não teve a mesma sorte. Após ter a criança, entrou no período de depressão grave, voltou a fazer o uso da química, das drogas, né? Até que um dia essa depressão levou ela em um poço fundo e ela, tentando se aliviar das dores que ela sentia, fruto da fase terminal, ela
ela consumiu um vidro de Neuvalgina. Naquela época a Neuvalgina era bem forte, né? E ela tomou um frasco de Neuvalgina, e ela começou a passar mal, começou a dar crise nela. Eu me lembro que quando eu cheguei do trabalho, minha mãe estava sobre ela, debruçada. Aí nós agilizamos, encontramos uma carona, um carro, um vizinho, colocamos ela dentro do carro e levamos ela até o HC do centro da cidade. Chegou lá, os médicos deram os primeiros socorros, né, e entubaram ela e disse: olha, não sei como sua irmã sobreviveu, mas ela teve praticamente 10 paradas cardíacas, nós não sabemos como está viva, nem sabemos se ela irá sobreviver. Bem, depois de uma notícia dessa, a família ficou impactada, triste, chateada. Eu fui para minha casa e no outro dia, por volta de 2 horas da tarde, eu estava com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e me deu uma crise de choro muito forte, muito intensa. E eu chorava e não conseguia parar. Deu 3 horas da tarde, 1 hora de choro. Eu parei de chorar, né? Fui para a minha casa e chegando, antes de entrar na minha casa, veio a vizinha me dar a notícia de que a minha irmã, a quarta irmã, havia falecido às 14 horas. E naquele dia eu entendi o porquê do choro. Bem, foi um movimento na minha casa, a minha mãe sofreu muito, o meu pai, um homem forte, valente, não se dobrava diante das circunstâncias, diante das dores, um exemplo para a gente, nossos irmãos sofrendo muito com toda aquela situação. E enterramos a minha irmã. E quando foi de madrugada, à noitinha, eu fui dormir, estava muito cansado. Eu tive um sonho perturbador. Eu sonhei que eu estava de frente com um abismo muito grande. E eu olhava para dentro do abismo e não conseguia enxergar nada. E nessa época eu não era crente, nessa época eu vivia no mundo, tá? E eu vivia segundo a paixão dos meus desejos. E eu de frente com esse abismo, lá do fundo do abismo, vinha uma voz que dizia: socorro! Mas uma voz terrível, angustiante, cheia de angústia, uma voz que causava arrepio. E ela dizia: socorro, me tira daqui, socorro, me tira daqui. E eu relutando para acordar e não conseguia, relutando para acordar, aquela luta e aquela voz, aquele lugar onde eu estava olhando aquele abismo, e aquela voz com aquela dor, aquela angústia carregada nela, me causava arrepio. Até que então eu consegui acordar, despertei suado. Aí eu acordei assustado, falei: meu Deus. E na época eu tinha as minhas tradições religiosas, e eu fui fazer prática das minhas tradições religiosas. Depois eu fiz prática delas, aí eu retornei para a minha cama e consegui dormir. Bem, essa foi uma experiência que eu tive na minha vida. Eu era o caçula e estava assistindo todo o cenário da minha família. E a Bíblia diz que o caminho das pessoas após a morte pertence a Deus. E certamente o caminho da nossa vida, ela depende daquilo que fazemos aqui, daquilo que escrevemos aqui, daquilo que optamos aqui, daquilo que vivemos aqui. Porque é daqui que vamos prestar contas para o Pai, da forma com que nós vivemos. E conhecer a verdade, ela traz uma libertação de toda ignorância e traz luz para o nosso entendimento. Essa foi uma experiência que eu vivi e que eu quero deixar registrado aqui. Eu era o caçula e estava vivendo toda essa experiência, e a minha irmã, ela teve essa triste história de vida, sofreu muito, chegou a um poço fundo que deu cabo da sua própria vida. E a família sofreu, mas perseveramos. Não se entregue às circunstâncias, não se entregue à dor. Nós temos um Deus, olhemos para Ele sempre.